Fala pessoal, tudo bem? Questão 29, UFSC 2026, de todas as questões aí da prova de matemática, essa foi a que teve mais itens, ela foi até o item 64. O item 1, muita gente caiu aí na pegadinha, ele dá essa expressão e pergunta se é um polinômio de grau 5. Muita gente marcou verdadeiro porque lembra da definição. O maior expoente da variável define o grau do polinômio. Só que toma cuidado, tá, gente? Essa sentença aqui, ela não é um polinômio. Por quê? Uma das definições de polinômio é que os expoentes das variáveis, aqui no caso do x, devem ser números inteiros positivos. Essa é uma das definições ali do polinômio. Os expoentes devem ser inteiros positivos. Se você pegar esse termo aqui, ó, 1/3 raiz cúbica de x, essa definição ela já não funciona. Porque raiz cúbica de x, quando você aplica propriedades da radiciação, é a mesma coisa que x elevado a 1/3. E aí eu tenho um expoente que não é inteiro positivo. Logo, essa sentença não é polinômio e o grau automaticamente não é 5. O item é falso. Infelizmente, tá? Muita gente não cuidou com esse detalhezinho ali. Esse item, ele já caiu 2 vezes no vestibular da Federal, tá? Com essa mesma pegadinha. Só é polinômio quando os expoentes ali do x são inteiros positivos. Muito bem. Item 2, ele dá que o polinômio P é do 3º grau, o polinômio Q é do 4º grau, e aí ele pergunta se essa sentença aqui é necessariamente de grau 5. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui, pessoal, ó. Polinômio P, como ele é do 3º grau, então necessariamente ele é ax² mais, e aí continua. O maior expoente aqui do x, 3. O polinômio Q, como ele é do 4º grau, ele vai ser do tipo bx² mais, e aí continua. Quando a gente pega x², multiplica pelo polinômio P, mais x multiplica pelo polinômio Q, como é que vai ficar o formato, tá, desse novo polinômio? Aqui, pessoal, x² multiplicado pelo polinômio P, você vai pegar x² multiplicado por ax³ mais até o final do polinômio P, mais x multiplicado pelo polinômio Q, que é bx² mais até o final desse polinômio. Essa primeira multiplicação aqui, a gente vai ter x² vezes ax³ é ax². Conserva a base, soma os expoentes. E aí a conta continua. Aqui, da mesma forma, x vezes bx² é bx², mais a conta continua. E aí aqui, pessoal, eu vou ter essa soma que vai dar esse primeiro polinômio aqui, x² vezes p de x, mais essa outra parte que veio daqui, do polinômio x vezes qx. E aí, quando eu somar isso aqui, eu tenho necessariamente que ser um polinômio de grau 5. Toma cuidado, tá? Pode ser, mas pode não ser. Por quê? Porque se você somar aqui com aqui, esse A, vamos supor que ele vai ser igual a 1. Então, você vai ter 1x² mais. Aqui o B, eu vou supor que é menos 1. Então, vai ficar menos x². Ao somar isso aqui, eu vou cancelar, pessoal.
E aí ele deixa de ser do quinto grau. Então, quando eu somo dois polinômios que têm o grau 5, não necessariamente a soma continua com o grau 5. Ela pode ser, mas ela pode ser um grau menor. Se você colocar A igual a 1, começar com x na quinta, e aqui B menos 1 fica menos x na quinta, vai cortar, ele deixa de ser do quinto grau. Então, esse item, que também já caiu algumas vezes na federal, esse item é falso. Dois polinômios, quando têm o mesmo grau, eu vou somar ou diminuir, pode continuar do mesmo grau ou pode ter um grau menor, tá? Então, não necessariamente continua do mesmo. Muito bem. Item 4, um item aí praticamente, na minha opinião, tá? Talvez o item mais fácil de polinômios dessa questão. E acho que também os itens mais fáceis aí da prova da Federal desse ano. Ele deu o polinômio P, ele pergunta quanto é P de 2. Pessoal, a ideia aqui é você pegar o polinômio P e substituir o x por 2. Apenas isso, né, gente? Eu vou copiar o meu polinômio e substituir o x por 2. Essa conta, quando você resolver as potências, as multiplicações, de fato vai dar menos 37. E esse é um item verdadeiro. Esse é um item muito bom para pontuar, tá? Porque é um item verdadeiro. Você marcou verdadeiro, já tem aí uma pontuação. O grande detalhe que alguns alunos comentaram foi: poxa, o item 4 estava fácil para responder, só que eu caí na pegadinha do item 1. E aí eu errei, cancelei esse item que eu acabei de acertar. Toma cuidado com as pegadinhas, tá? Olha, o item 8, também um item muito rápido para resolver, se você soubesse a definição. Ele dá um polinômio P, ele dá um polinômio H, e ele pergunta se o resto da divisão de P por H é menos 2. Pessoal, observe que o polinômio H, que é o que representa o divisor, o grau dele é igual a 1. Quando o grau do divisor é igual a 1, a gente pode aplicar o teorema do resto. O resto da divisão é eu pegar o polinômio P, que representa o dividendo, e calcular o valor numérico quando o x for a raiz aqui do divisor. A raiz aqui do divisor, você vai colocar x menos 1 igual a 0, e calcular aqui a equação x igual a 1, essa é a raiz. Rápido, tá? Também um item que eu apenas teria que substituir. Quando eu quero achar o resto da divisão e o grau do divisor for 1, você acha a raiz desse divisor, que é pegar a sentença, colocar igual a 0, e de posse dessa raiz, você volta aqui no polinômio P e substitui o x por essa raiz. O valor desse P aqui vai dar o resto da divisão. Então, eu vou substituir o x aqui por 1, vai ficar 1 elevado a 2025, mais 2 multiplicado por 1, menos 5. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, 3 menos 5, menos 2. P de 1 é menos 2, logo o resto ele também é menos 2, o item é correto. Esse é um item que na prova da Federal já caiu muitas vezes, tá? Ele dá um polinômio, ele quer achar o resto da divisão desse polinômio por um outro polinômio em que é grau 1. Você tem que apenas aplicar teorema do resto, tá? Vale a pena aí você estudar bem teorema do resto, porque sempre cai no vestibular.
Item 8 verdadeiro, vamos para o item 16. Talvez o item aí que foi o mais dificinho dessa questão. Menos 2 é raiz dupla dessa equação. Então, A mais B é menos 28. Pessoal, aqui a gente vai aplicar o Ruffini, tá? Nosso amigo Ruffinão aqui, ele vai ajudar você a encontrar A e o B. Menos 2 é raiz aqui do nosso polinômio, da nossa equação. Eu vou colocar o menos 2 aqui. E aqui eu vou colocar todos os coeficientes da equação. Como começa com x ao cubo, eu pego o coeficiente do x ao cubo. Depois, na ordem, tem que colocar o coeficiente do x ao quadrado. Não tem, coloca 0. Depois eu vou colocar o coeficiente do x e, por fim, o termo independente. Lá no nosso Ruffini, eu vou repetir o primeiro termo, 1, e vou fazer aquela multiplicação. 1 vezes menos 2 é menos 2, eu vou somar com 0, menos 2. Menos 2 eu vou multiplicar por menos 2, dá 4, eu vou somar com A. Então, fica 4 mais A. 4 mais A multiplicado por menos 2 vai ficar menos 8 menos 2A. Eu vou somar com B. Então, vai ficar menos 8 menos 2A mais B. Muito bem. Esse último termo aqui, você recorda comigo que ele é o resto da divisão. Como menos 2 é uma raiz, pelo Ruffini, esse resto é igual a 0. Muito bem, deixa isso aqui, tá? Que daqui a pouco a gente vai voltar. Agora, pessoal, como menos 2 é raiz dupla, você pode repetir o Ruffini aqui, tá? Só que agora você vai repetir colocando somente com esses 3 termos aqui. A ideia é, fiz Ruffini com equação cúbica, caiu numa equação de segundo. Faz Ruffini novamente. O primeiro termo repete 1. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Eu vou somar com menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2 é 8. 8 eu vou somar com 4 mais A. Vai ficar 12 mais A. Esse último termo aqui, gente, ó, você sabe que é exatamente o resto. E o resto, novamente, é 0, porque é raiz ali o menos 2. Aí agora, pessoal, praticamente matou. Você vai pegar 12 mais A, colocar igual a 0, eu vou achar que o A é menos 12. Depois, eu vou pegar menos 8 menos 2A mais B, vou colocar igual a 0, e aí eu vou substituir o A por menos 12, menos 2 vezes menos 12 vai ficar mais 24, mais B igual a 0. Daqui, gente, ó, vai dar mais 16, isola, B fica menos 16. Logo, A mais B fica menos 12 com menos 16, menos 28, nosso item aqui é correto. Esse, tá, é um item mais técnico, mais específico, mas também, pessoal, já caiu algumas vezes, tá, na prova da Federal. Ele dá uma equação, ele diz aí que alguém é raiz dupla, você tem que fazer Ruffini 2 vezes e pegar os restos e colocar igual a 0. Daí você acha os coeficientes, tá? Essa é uma forma aí que a gente tem para resolver essa questão. Muito bem, item 32, o gráfico a seguir corresponde a um polinômio do terceiro grau. Então, esse polinômio não possui raízes imaginárias. Pessoal, se você tem um polinômio P, que é um polinômio, tá, do terceiro grau, o que eu tenho que lembrar? Automaticamente, eu tenho 3 o que aqui? Raízes complexas, tá? Então,
O grau do polinômio informa o número de raízes complexas que eu tenho. O número de vezes que corta o eixo x me informa o número de raízes reais que eu tenho. Então, observe que o gráfico aqui, ele está cortando uma única vez o eixo x. Se ele corta uma única vez aqui o eixo x, eu posso falar que eu vou ter o que aqui, ó? Uma raiz o quê? Real. Então, fica ligado nisso, tá? O número de raízes complexas é igual ao grau do polinômio. Então, eu tenho 3. O número de raízes reais é igual ao número de vezes que corta o eixo x. Está cortando uma única vez, tem uma raiz real. Então, agora, pessoal, o que eu vou deduzir? Como tem uma única raiz real, para chegar em 3 raízes complexas, as outras 2 têm que ser raízes não reais, ou raízes imaginárias. Logo, tá? Esse polinômio tem que ter raízes imaginárias, o item é falso. Olha que item bonito, tá? Não tem cálculo, apenas definições. Para eu calcular quantas raízes eu tenho, eu olho o grau do polinômio. Só que essas são raízes complexas. Para eu saber quantas raízes reais eu tenho, eu vejo quantas vezes corta o eixo x. Cortou uma única vez o eixo x, tem uma única raiz real. Para chegar nas outras 2, elas têm que ser não reais, ou seja, imaginárias. Então, tem que ter. Ok? Muito bem, para fechar aqui o item 64. As raízes da equação, ao serem colocadas em ordem crescente, formam uma PA de razão 2. Pessoal, tem alguns modos aqui para resolver essa equação, tá? O primeiro modo é perceber que 1 é raiz aqui do polinômio, porque se eu somar os coeficientes, a soma dá 0. Então, você poderia aqui fazer o Ruffini e achar as outras raízes da equação, tá? Mas eu vou usar matemática básica para chegar nessas raízes. Esses 2 primeiros termos aqui, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Então, aqui vai ficar x mais 3. Aqui, gente, ó, menos x menos 3, eu vou colocar o menos em evidência também. E aí, nesse momento, eu vejo que esses 2 termos têm o x mais 3 em comum, eu vou colocar o x mais 3 em evidência. E aí, aqui vai ficar x ao quadrado menos 1, isso aqui igual a 0. Tem um produto que é igual a 0, eu vou pegar cada parte aqui e vou colocar igual a 0, pessoal. Daqui eu chego na primeira raiz menos 3. Daqui, quando eu isolar, x ao quadrado fica 1, fica x igual a mais ou menos 1. Achei as 3 raízes, eu vou colocar na ordem do menor para o maior. Menos 3, menos 1, e conforme a gente já sabia, 1. Observa que aqui, ó, justamente nessa ordem, essas raízes formam uma PA. E é uma PA crescente, e a razão dela, de fato, é igual a 2. Esse item aqui, ele é correto. Poderia, tá? Repito, fazer por Ruffini, mas matemática básica aqui, de repente, é uma boa ideia para resolver a equação. Nessa questão da federal, quando eu vejo o item 64, eu, de repente, tento começar com ele, tá? Porque como eu vi aqui que é verdadeiro, algumas hipóteses ali nos outros itens, eu já deduzo, tá? Que itens como esse aqui, gente, ó, 32, tem uma chance alta de ser falso, né? Ainda mais porque itens fáceis como esse aqui, eu já verifiquei que é correto, tá? Então, dá para a gente ali perceber que esse item 32, pela justaposição, né, que a somatória não pode passar de 100,
Então, o item 32 ali, dá para ver ali que é um item falso, tá? Muito bem, pessoal. Polinômios, todo ano tem na prova da Federal, tem que estudar, tá? Geralmente são itens que as pessoas não estudam muito e aí acaba perdendo ponto.